pode exercer o mandato dele. Eu já falei com o presidente Hugo Mota, já falei com vários deputados, de que é extremamente necessário caçar o Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Aliás, um dos maiores traidores da pátria do mundo, porque ele sai do Brasil, vai para os denunciar o Brasil e ficar mentindo com relação ao Brasil, porque as acusações que o Trump fez ao Brasil para fazer a taxação são todas inverídicas. Primeira, uma é totalmente improcedente e inaceitável, que é a interferência na Suprema Corte Brasileira. Bolsonaro não pode ser julgado. Para imediatamente. Aqui a lei funciona diferente. Então o presidente da República não tem nenhum poder diante da Suprema Corte. Eles decidem o que eles quiserem, como quiserem. Segundo, dizer que teve um déficit comercial com o Brasil é uma mentira deslavada. Ou seja, em 15 anos eles tiveram um superávit comercial de 410 bilhões de dólares. Eu vou repetir, eles tiveram um superávit comercial, sabe, e bens de serviço de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Então, que não vieram falar. Outra coisa é que as big techs dele não pode ser regulada no Brasil. Então, o que é importante o presidente americano compreender é que o Brasil tem uma Constituição, o Brasil tem uma legislação, e todas as empresas de qualquer nacionalidade que esteja implantada no Brasil, ela se submete à legislação brasileira. E nós vamos regular as big techs. Nós vamos regular porque nós queremos defender. Insustentável. A permanência do Carlos Eduardo no cargo, teria se tornado inviável. E as razões que ele apontam são as circunstâncias que envolvem sua conduta, certo, e também os impactos institucionais que o caso estaria causando. É uma fala que, assim, não deixa muita margem para dúvida sobre como ele vê a gravidade da coisa. Exatamente. E essa ideia de insustentabilidade não é jogada ao vento, né? Ela tem uma base, uma argumentação por trás. E o primeiro pilar que o texto destaca é uma reflexão sobre o que significa o mandato eletivo numa democracia. Ah, interessante. O presidente fez questão de dizer que o mandato não pode ser visto como um privilégio pessoal. Isso é importante porque já meio que contrapõe aquela ideia de que o cargo é da pessoa, né? De forma incondicional. Muda um pouco a ótica do que é ser um representante eleito. Precisamente. A visão que ele expressa ali é que o mandato é, antes de tudo, uma responsabilidade assumida perante a sociedade. E é partindo daí que o argumento dele se desenvolve, né? Faz sentido. Então, segundo o relato que a gente tem, o presidente defende que, quando aparecem indícios ou evidências de quebra de confiança, ou de irregularidades, ou mesmo uma incompatibilidade com os princípios republicanos, aí a coisa muda de figura. Deixa de ser só sobre o indivíduo. Exato. Passa a ser uma questão que exige uma resposta do sistema. Tanto o sistema político quanto o jurídico, nessa visão, teriam o dever de agir. Então, a lógica que ele apresenta é mais ou menos assim. Se o mandato é essa responsabilidade social e tem sinais de que ela foi quebrada, o sistema não pode ficar parado. É isso. Perfeito. Ficar parado poderia até ser visto como conivência, né? Ou uma falha do próprio sistema. E a consequência disso, na argumentação que o texto descreve, é a necessidade de se tomar medidas exemplares. Medidas exemplares. Isso. E o propósito dessas medidas fica muito claro no texto. É preservar a credibilidade das instituições. E aqui está um ponto fundamental da declaração. Ele conecta diretamente a conduta de um parlamentar com a saúde, digamos assim, do sistema democrático inteiro. A ação contra o indivíduo é justificada como uma proteção do coletivo. E essa necessidade de preservar a credibilidade das instituições, isso parece ser o fio condutor de toda a argumentação, pelo que o texto indica, né? Sem dúvida. É como se fosse o argumento guarda-chuva. O que é bem interessante aqui é como essa justificativa eleva a questão para muito além do caso específico do Carlos Eduardo, sabe? Uhum. A defesa da medida exemplar não é só para punir o parlamentar,
mas é apresentada como um ato necessário para manter a confiança do público no funcionamento das instituições democráticas. A credibilidade vira um bem essencial a ser protegido ativamente. E essa medida exemplar que ele defende de forma explícita é a cassação do mandato. E aí, como você falou, a análise fica ainda mais densa, né? Porque o próprio presidente, segundo o texto, ele mesmo diz que a cassação é uma medida extrema. Ele reconhece a gravidade. Sim, esse reconhecimento é importante. Ele não trata a cassação como algo trivial, né, ou comum. A fonte deixa claro que o Lula coloca a cassação como um recurso drástico, mas que se justifica em certas situações. E quais seriam essas situações? O que faria essa medida extrema ser não só justificável, mas necessária na argumentação que ele apresenta? O texto explica bem essa justificativa. A cassação se torna, digamos, indispensável quando a permanência daquele representante específico tem o potencial de comprometer a imagem do parlamento como um todo. Certo. E, no efeito dominó, abalar a confiança popular na política de um jeito mais amplo. A ideia central é que a conduta de um indivíduo, se for vista como muito errada, pode acabar manchando a percepção sobre todo o corpo legislativo. É quase como uma teoria do contágio da reputação institucional. Tipo, a permanência de alguém questionado poderia fazer as pessoas duvidarem da integridade do parlamento inteiro. É uma aposta alta nessa ideia de que a imagem coletiva é frágil diante das ações individuais. Exatamente essa lógica que está ali. A argumentação, como a fonte descreve, sugere que se a sociedade perceber tolerância com certos comportamentos de um membro, ela pode interpretar isso como uma falha do próprio parlamento em manter seus padrões éticos republicanos. E aí a confiança vai embora. Pois é, poderia minar a confiança não só no legislativo, mas no sistema político como um todo. Por isso que a cassação, mesmo sendo extrema, é apresentada como um jeito de defender essa confiança. E o texto dá bastante destaque para o peso que a declaração do presidente coloca na percepção pública, né? Não é só ter as regras no papel. E isso fica muito claro na fonte, sim. A fala do Lula, como está relatada ali, considera fundamental que a população perceba, que ela veja que existem mecanismos de controle e correção que funcionam de verdade. Ah, então a eficácia não é só jurídica, tem que ser visível para o cidadão. Exatamente. Esses mecanismos precisam ser vistos como capazes de resguardar a seriedade do processo democrático. Tem que parecer sério e tem que ser sério. Então, a legitimidade do sistema não dependeria só da estrutura formal, mas também da crença das pessoas de que ele pode se autocorrigir e punir quem erra, quando necessário. A transparência e a efetividade percebida desses controles são chave. Perfeitamente colocado. Essa ênfase na percepção pública sugere uma preocupação com a base social da democracia. Se as pessoas não acreditam que as regras valem para todos, principalmente para quem está no poder, a confiança some. Ou que as instituições conseguem agir contra os desvios, aí a base de confiança se perde. Então a declaração parece mirar também em reforçar essa percepção de que o sistema funciona e leva a sério os princípios republicanos. A gente quis passar com esse posicionamento tão firme, hein? Pelo que a gente consegue extrair do texto. Olha, se a gente juntar todos esses pontos que a fonte traz, a insustentabilidade, o mandato como responsabilidade, a cassação como medida drástica, mas necessária para proteger a imagem e a confiança, a importância da percepção pública, a mensagem central parece ser um recado bem claro contra a complacência, sabe? Tipo, chega de passar pano. Basicamente. O texto indica que o Lula quis deixar muito claro que não se pode permitir que comportamentos considerados incompatíveis com a ética pública sejam naturalizados ou tratados com complacência. É um basta nisso. Ou seja, é como se ele estivesse traçando uma linha no chão, né, deixando claro que existe um limite do aceitável na esfera pública e que esse limite tem que ser defendido pelas instituições. Exatamente. É uma declaração que, pelo modo como foi construída segundo a fonte, busca definir um padrão de conduta esperado e também as consequências de não seguir esse padrão. Essa ideia de não naturalizar ou não tratar com complacência é muito forte contra a banalização de erros éticos ou irregularidades. É um chamado à responsabilidade não só do indivíduo, mas do sistema em dar uma resposta.
E como que essa defesa específica da cassação se encaixa no discurso maior do presidente, segundo o que o texto aponta? Bem, o texto termina indicando que essa defesa da cassação do Carlos Eduardo foi colocada pelo presidente como um passo essencial para algo maior, para reafirmar o compromisso com a transparência, a responsabilidade e a estabilidade institucional no país. Ah, então ele conecta com esses pilares maiores. Isso. Esses 3 pontos, transparência na gestão, responsabilidade de quem é eleito perante a sociedade e a estabilidade das nossas instituições democráticas, foram apresentados como os bens maiores que essa medida drástica da cassação estaria protegendo.